através deste ato de fé, desse compromisso contigo, ó Deus, que cada um temos. Também, Senhor, eu apresento aqueles que não têm. Tu sabes do coração de cada um, Senhor. Pai querido, mas que Tu venha abrir uma grande porta para aquele, meu Deus, que não tem para ofertar e dizimar hoje, mas que no amanhã eles possam ter, meu Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas, para ser entregue da Tua casa. Assim, meu Deus, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Som. Conjunto musical Comprometo da Igreja com a Paz, Senhor. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Som. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi a chorar, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz.
Que Deus nos abençoe. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. É bom estar aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Está conosco a irmã Maria. Glória a Deus. Está lá no final. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A igreja, como quer receber a nossa irmã? Diga comigo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Essa criança você trouxe para eu apresentar? Se não for... Já foi apresentar. Eu não acredito, Maria, que você fez um negócio desse. Depois a gente conversa, Maria. Maria é minha parente, né? Glória a Deus. Então, mas que Deus te abençoe, Maria. Fazia tempo que a gente não se viu, né? Mas que Deus continue abençoando e abençoando esta criança aí em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou lá dar um cheiro gostoso nela em nome de Jesus. Irmão, chegou a hora em que nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu convido a igreja de pé e o conjunto vai estar recepcionando o nosso evangelista Alexandre como? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque a sua voz eu quero ouvir. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque a sua voz eu quero ouvir. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Usa teu servo agora, Senhor, usa teu servo agora, Senhor, usa teu servo agora, Senhor, usa teu servo agora. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Desliga aí, desliga todos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Ótimo, maravilha. Mais uma vez, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. É uma alegria sempre quando o pastor José Manuel me convida para estar aqui. Então, por isso eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Ao pastor também, Deus seja louvado. Ao meu amigo também, cantor Clóvis Júnior. Clóvis Júnior foi lá na igreja onde eu congrego. Deus operou, como operou aqui. Ele é um jovem que tem uma unção da parte de Deus para cantar, para louvar o nome do Senhor. Queria dizer para esse jovem, cante, louve, ensaie, que Deus vai usar você também no louvor, como usa o cantor Clóvis. Amém? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Quero louvar a Deus também pela vida da dirigente, né? É líder de missões. Muito obrigado pela confiança também, por essa oportunidade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Também quero trazer a saudação do meu pastor Elias Carlos, que é o pastor presidente. Eu sou evangelista ali na igreja, o Brasil para Cristo, lá em São Vicente. Amém? Congregava na Madureira, Assembleia de Deus, mas aí eu casei. Em vez de eu trazer ela para cá, ela me trouxe para lá.
A maioria é assim, né? Não parece, não tem jeito. Quem achou diz amém? Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoardes, não estarão perdoados. Amém? Tome seu assento, por favor, por alguns minutos. Meus irmãos, logo depois que Jesus ele morreu, os discípulos de Jesus ficaram frustrados com a morte de Cristo porque não lembraram das palavras que Jesus tinha dito para eles quando eles estavam sendo discipulados por Jesus, ainda quando Jesus estava na terra em vida. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, os discípulos de Jesus se dispersam. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, uma tristeza invade o coração dos discípulos. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, bate a decepção na mente e no coração dos discípulos de Jesus. Só que Jesus tinha dito para os discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas parece que os discípulos estão esquecidos da promessa que Jesus tinha dado a eles quando eles estavam sendo discipulados por Jesus, ainda na terra, no ministério de Cristo. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que eles vão e se escondem dentro de uma casa. Eles entram dentro desta casa, eles trancam a porta por medo dos judeus. Porque eles tinham medo que assim como o mestre morreu, assim como o líder morreu, também os seus liderados poderiam também ser assassinados pelos judeus. Porque é assim a tradição. Se morre o líder, morre todos os liderados. Eles tendo em mente isto, eles vão para dentro de uma casa todos juntos, trancam as portas e ficam com medo dos judeus dentro desta casa. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus chegou nesta casa. Agora o que chama a atenção é que como que Jesus vai chegar dentro desta casa se as portas estão fechadas, as janelas estão trancadas, porque eles estão com medo dos judeus, mas Jesus, do nada, Jesus entra dentro da casa. Louvado seja Deus. Por que que Jesus entra dentro da casa? E as portas fechadas, as janelas fechadas? Porque Jesus está mostrando o seu corpo glorificado e o poder que ele tem sobre as limitações naturais. Eu vou repetir. Nada na Bíblia está escrito à toa. Tudo tem um ensinamento para a nossa vida. Jesus ele entra dentro da casa, com as janelas fechadas, com as portas trancadas. Quando ele entra, não bateu na porta, não bateu na janela, mostrando então o seu corpo glorificado e o poder que ele tem sobre as limitações naturais da terra. Aleluia! E eu posso provar, Jesus ele fez com que o mar parasse, Jesus ele fez com que o vento calasse e o mar se acalmasse, mostrando o poder sobre as limitações naturais. Não somente isso, mas Deus também abriu o mar vermelho, mostrando o poder sobre as limitações naturais da terra. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, mostrando o seu poder sobrenatural sobre as limitações da terra. Aqui tem a primeira palavra
para quem está na terra fazendo missão para o nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem algo natural que te pare nesta terra de fazer a missão que Deus te deu nas tuas mãos para fazer. Isso é o quê? Aleluia! Glória seja dada ao nome. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem está entendendo a palavra diz amém. Não perca o foco. Vou repetir. Os discípulos estavam dentro de uma casa com medo dos judeus. Porque Jesus tinha morrido. Na mente deles, eles eram o próximo. Então ele se esconde dentro de uma casa. Jesus chega sem bater na porta, sem entrar pela janela, porque estavam trancadas tanto a janela como as portas. Entrando dentro da casa, com as portas fechadas e as janelas fechadas, Jesus está mostrando aos discípulos seu corpo glorificado e está mostrando também que ele tem poder sobre toda a limitação da terra. Eu quero liberar uma palavra aqui para quem tem uma responsabilidade dentro, aqui nessa terra e dentro desta igreja. Cada um que nós que estamos aqui, não nascemos por acaso. Deus tem um chamado e uma missão para fazer através de você. Deus tem um chamado e uma missão para te entregar ou já te entregou. E a palavra que Deus me deu aqui é essa: não existe e não vai ter nada natural desta terra que possa te parar. Não existe palavra que possa te parar. Não existe inveja que possa te parar. Não existe vento que possa te parar. O mar pode ficar agitado tentando te parar, não vai te parar, porque aquele que te chamou, ele tem poder sobre todas as limitações naturais da terra. Não tem guerra que te pare, não tem espada que te pare, não tem flecha que te derrube, não tem gigante que pare o teu ministério e a tua missão que Deus te chamou para fazer aqui nesta terra. Não existe limitação humana que faça te parar, porque quem te chamou tem um corpo glorificado e tem o poder sobre todas as limitações da terra naturais. Os detalhes, ele entra dentro da casa e a Bíblia diz: pôs-se no meio deles. Pega isso aqui. Pôs-se no meio deles. Por que a Bíblia não está dizendo que ele se colocou no canto? Por que a Bíblia não está dizendo que ele se colocou em cima ou embaixo? Mas a Bíblia está dizendo: pôs-se no meio deles. Sabe por quê? Porque o lugar, Clóvis, o lugar que Jesus tem que estar é no meio. Eles têm que estar no meio do meu casamento. Vou repetir, vou melhorar. Eles têm que estar no centro. Quando Jesus entra dentro da casa, ele se pôs no meio. Vou trocar a palavra, do meio para o centro. Quando ele entrou na casa, ele se colocou no centro. Porque quem tem que estar no centro da nossa vida não é carro, não é casa, não é minhas vontades, não é o meu dinheiro, não é o meu trabalho, não é a minha esposa, não é os meus filhos, não é o meu ministério, não é os meus dons. Quem tem que estar no centro da minha vida é Ele, Jesus de Nazaré. O lugar que Ele tem que estar é no meio. E eu vou provar isso aqui.
No capítulo 2, verso 46 de Lucas, Jesus estava com 12 anos de idade, quando a sua mãe e o seu pai vieram da festa de Jerusalém, esqueceram Jesus na festa. Depois de 3 dias que foram lembrar, aí a Bíblia vai dizer que eles foram procurar Jesus. Quando eles voltam para Jerusalém, Jesus está no meio dos doutores. Pegou não? Jesus está no meio dos doutores. Aleluia! Até no meio daqueles que são sábios, até no meio daqueles que são estudados, até no meio daqueles que são entendidos, quem é o centro é Jesus, porque Ele é a sabedoria personificada, Ele é a inteligência, Ele é o graduado, o formado. Não tem gente aqui na terra mais graduado, inteligente do que Jesus. Logo com 12 anos, ele estava no meio dos doutores. Ainda diz mais a Bíblia Sagrada. Mateus 18, capítulo 18, versículo 20, está escrito: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia! O meio para estar é Jesus. Ele tem que estar no centro. A Bíblia diz em Lucas 23, 33, quando ele é crucificado, a Bíblia diz que ele é colocado entre 2 ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo, está escrito, e Jesus no meio. Aleluia! No capítulo 5, verso 6 de Apocalipse está escrito: e eu vi no meio do trono dos anciões o Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. Logo eu aprendo dentro desses textos que eu acabei de citar, que quem tem que estar no centro da nossa vida é Jesus. Jesus entrou e ficou no meio dos discípulos com medo. Jesus com 12 anos no meio dos doutores. Jesus ao ser crucificado no meio dos 2 ladrões. Jesus já no céu estava no meio do trono e dos anciões que estavam adorando a Deus. Se Jesus estiver no nosso meio, não tem capeta que nos derrube, não tem palavra que nos pare, não tem nada desta terra que faça nós recuarmos da presença dele. Jesus está no meio da tua casa, Jesus está no meio do teu casamento, Jesus está no meio do teu ministério, Jesus é o centro da tua vida. Então fica tranquilo, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Todo missionário tem que ter Jesus no centro da vida. A igreja que eu congrego, ela é muito missionária. E todo mês de outubro, os missionários vêm da África, da Espanha, aqui de alguns estados do Brasil. E o que eles vêm contando é coisas que edificam a nossa alma. O que eles vêm falando, principalmente aqueles que estão em países árabes, que há uma perseguição tremenda aos cristãos, eles contam que os cristãos, com medo de ser mortos, eles entram dentro das cavernas para adorar a Deus. Eles estão falando porque eles estão lá, pisando na terra. Para eles evangelizar, eles têm que disfarçar, mudar o nome, eles têm que colocar coisas na cabeça, andar totalmente disfarçados para poder evangelizar. Porque se eles mostram que eles são mortos na mesma hora. Quem está no centro da vida destes homens, tanto aqui do Brasil, como aqueles que estão em outros estados, é o próprio Cristo. Porque muitas das vezes não tem um lugar para dormir, muitas vezes não tem nada para comer, muitas vezes não tem até roupa para vestir, muitas vezes estão na chuva, estão no sol, muitas vezes estão com medo, estão trancados, estão escondidos, muitas das vezes troca a identidade, troca o nome, troca a roupa, coloca outro tipo de roupa, para não ser visto por aqueles que estão nesses países. Mas por que eles não desistem? Por que eles não voltam para o Brasil?
Pastor, por que eles não vêm para cá outra vez? Por que eles continuam lá, sabendo que o povo adora a Deus em caverna, porta trancada, disfarçados, para não ser mortos? Por que eles não vêm de volta para o Brasil? Eu vou falar por quê. Porque o centro da vida deles não é a sua casa, a sua terra natal. O centro da vida deles é Jesus de Nazaré. Quando alguém que está em missão aqui nesta terra, não somente essas missões que vai para outros países, mas também as missões daqui. Cada um que nós que estamos aqui temos uma missão. O pastor José Manuel, a missão dele é pastorear essa igreja. A missão do Clóvis é cantar, é pregar a palavra de Deus através do cântico, edificando vidas, levantando vidas, convertendo vidas e levando vidas até Jesus através do cântico. A missão de cada pessoa que está aqui, do ciclo de oração, a missão de cada pessoa que está aqui, tocando, ou louvando, ou abrindo a porta, ou limpando a igreja, isso é missão. A missão de ganhar almas é para todos, mas existem algumas missões específicas. Pregar não é para todos, cantar não é para todos, tocar não é para todos, limpar a igreja não é para todos, abrir a porta antes das 7 também não é para todos. Cada um com a sua missão. E o diabo ficar lutando, o diabo ficar perturbando, o diabo ficar lançando seta dizendo para quem ir para a igreja, para quem naquela igreja para cantar, para quem naquela igreja para pregar, para que esse líder do ciclo de missões, para que pastorear uma igreja que o povo muitas das vezes não está nem aí para o que o pastor fala. Mas por que ninguém parou? Por que o José Manuel não deixou? Por que o Clóvis não abandonou? Por que os cantores não param? Porque quem vem abrir a igreja antes das 19 horas não para, porque o centro da vida deles é Jesus de Nazaré. Jesus tem que estar no meio, tem que estar no centro. Ele é o centro da nossa vida, do nosso ministério. Ele é o centro do nosso casamento, do nosso trabalho. Jesus é o centro da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e Jesus vai dizer: paz seja convosco. Ele vai dizer: paz seja convosco. Só que no capítulo 20 e o versículo 21, Jesus vai dizer outra vez: paz seja convosco. A primeira paz, que quando Jesus entra dentro da casa, é uma paz de uma saudação. Paz seja convosco. A segunda paz que Jesus dá de novo é uma paz que eles têm que ter antes de serem enviados. Por quê? Dentro da casa eles estão temerosos, dentro da casa estão com medo, e não dá para fazer missão sem primeiro estar em paz aqui dentro. Não dá para ir pregar a palavra sem primeiro estar em paz aqui dentro. Não dá para pregar a palavra com medo, temeroso, apavorado, não dá. Jesus, percebendo que os discípulos estão assim, a primeira saudação: paz esteja convosco. Antes de enviar, Jesus disse: paz esteja convosco. Assim como Deus, o Pai, me enviou, eu também vos envio. Mas antes de eu enviar, eu vou dar a paz. Aleluia! Glória a Deus. Não dá para fazer missão tribulado. Não dá para fazer missão agoniado, como diz lá na minha terra, Pernambuco, agoniado. Não tem como. Não dá para liderar um grupo apavorado, com medo. Você não vai crescer, não vai dar fruto. Então Jesus fala assim: eu vou te dar primeiro a paz para você fazer as coisas em paz, tranquilo, para que possa dar fruto do ministério e da obra e da missão que você está fazendo. E nós temos que ter paz aqui em 3 partes. Primeiro, paz com Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo está escrito: tendo paz com Deus pelo seu sangue.
Então Jesus nos traz paz. Primeiramente, o homem tem que ter paz com Deus para ir poder fazer missão. Porque se não tem paz com Deus, não tem como ir fazer missão. Se não tem paz com Deus, não tem como sair por aí falando que Jesus é bom e que o diabo não presta. Tem que ter paz primeiramente com Deus. E para ter paz com Deus, a gente tem que ser inimigo do mundo para poder ser inimigo, para poder ser amigo de Deus. Segunda paz é a paz interior, é paz consigo. Segundamente, a pessoa tem que ter paz consigo. Ele tem que ter paz dentro dele para poder fazer missão. Terceiro, paz com os outros, com o próximo. Isso é em Romanos 12, 18. Se depender de vós, tende paz com todos. Aí eu aprendi por que Jesus está dizendo 2 vezes: paz seja convosco, paz seja convosco. Porque não dá para fazer missão sem ter paz com Deus, sem ter paz consigo mesmo e sem ter paz com os outros. Não tem como. Não dá. É por isso que Jesus disse: paz seja convosco 2 vezes. Porque não dá para enviar alguém se a pessoa não está em paz. Sabe o que vai acontecer lá no campo missionário, ou aqui, ou em qualquer lugar? Confusão. Porque se eu estou atribulado, eu vou atribular. Quem pegou? Certo? Se eu estou agoniado, eu vou agoniar todo mundo. E aí, em vez de eu ganhar para Cristo, eu vou afastar. Por isso que Jesus entra dentro da casa e fala 2 vezes: paz seja convosco. Porque primeiramente a gente precisa ter paz. Sem paz você não prega bem. Sem paz você não canta bem. Eu sou prova disso. Pastor também. Quem canta também. Eu sei que você já cantou sem estar com paz. Eu sei que você já liderou sem estar com paz. Eu sei que você já pastoreou sem estar em paz. E o negócio é atribulado, não dá nada certo. Parece que tudo é contra. Quem fala é contra, quem age é contra. Porque você não está com paz com Deus, nem consigo e nem com o próximo. Então, antes de sair, antes de agir, busque a paz com Deus. Esteja em paz consigo mesmo e depois com paz com todos. Se depender de você, tenha paz com todos para fazer missão. E a Bíblia vai dizer, Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando Deus envia Jesus com um propósito. A vinda de Jesus na terra tinha propósito. O principal deles é reconciliar o mundo com Deus. Só que no capítulo 4, verso 18 e 19 de Lucas, quando Jesus